Seguindo então para a aba de atendimento, aqui nós vamos definir quais as parametrizações de comportamento durante o atendimento da demanda. Então, nós podemos dizer que os subatendimentos devem respeitar a previsão de término do chamado do atendimento PAI. O Qualitor tem a opção de, após um atendimento, né, esteja aberto, sendo ele uma incidente, um chamado ou requisição, que nós possamos abrir um subatendimento, né, que nós chamamos carinhosamente de chamado filho, né? A gente tem um chamado pai e um chamado filho. Então, é um outro atendimento que fica relacionado ao atendimento superior. E esse subatendimento gerado, ele tem, como geralmente ele é de uma categoria diferente, ele vai ter o SLA da categoria do atendimento. E esse SLA pode ser, em algum momento, superior ao SLA do chamado, né, de origem, do chamado pai. E, se marcado esse parâmetro, os subatendimentos devem respeitar a previsão de término do atendimento pai, ou seja, mesmo que o SLA configurado nessa categoria do qual foi aberto esse subatendimento, embora ele seja maior, ele vai sempre respeitar a previsão de término do atendimento pai, nunca será superior. Temos a opção de alterar a prioridade do atendimento, de recalcular as previsões de término. Então, eu tenho um atendimento que está como severidade baixa, com uma determinada prioridade. Por exemplo, aqui eu tenho meu atendimento com a severidade baixa, que é de 8 horas, 16, 40 horas, a minha previsão de término. Se eu vier e alterar esse atendimento para uma severidade alta, o Qualitor vai recalcular essa previsão de término com base no SLA que foi estabelecido. Eu posso dizer também que não serão exibidas as previsões tanto de término quanto de resposta no Qualitor solicitante. Então, quando esse solicitante for visualizar o atendimento, não vai aparecer para ele essas previsões. Eu posso dizer também que vai estar bloqueada a reabertura de atendimentos dessa categoria no Qualitor solicitante. Então, como o solicitante tem a opção, né, no geral, de dizer que esse atendimento, o encerramento não foi satisfatório, foi indevido, que ele vai fazer uma reabertura. Então, eu posso dizer que para essa categoria, as reaberturas são bloqueadas. Também tem a opção de não enviar o histórico dos atendimentos nos e-mails enviados pelo Qualitor, é algo que vai por padrão, então tudo que foi realizado, né, tudo que tenha de registro dentro desse atendimento vai por padrão no e-mail com as notificações, e eu posso bloquear esse envio de histórico também. Da mesma forma que nesse e-mail de notificação das notificações para atendimentos dessa categoria, eu vou dizer que não vai o link de acesso ao atendimento. Posso dizer também que os nomes dos usuários serão escondidos, né, no Qualitor solicitante. Então, no geral, vai aparecer na parte de histórico, ele vai ver, né, quem está realizando o atendimento, o nome desses usuários, mas você pode esconder isso também. Pode permitir que os atendimentos da categoria sejam cancelados pelo solicitante. No geral, a gente não permite que esses atendimentos tenham a opção de cancelamento por parte do solicitante. Por quê? Porque esse cancelamento ele pode ser feito a qualquer momento, caso esse parâmetro esteja marcado. Então, digamos que você já trabalhou 10 horas em um determinado atendimento e o solicitante vai lá e cancela esse atendimento. Essas 10 horas vão ficar como se nunca tivessem existido de atendimento, porque uma vez que o chamado, né, que esse atendimento seja cancelado, todos os indicadores relacionados a ele deixam de existir, né, os tempos de atendimento. Então, isso não contabiliza para o atendente que desperdiçou assim 10 horas realizando um tipo de atendimento. Ocultar a área de conjunto de ações do atendimento. Então, por padrão, o Qualitor traz uma área de conjunto de ações, os conjuntos de ações que nós vamos definir dentro da aba de conjuntos de ações, que são ações que vão ser disparadas automaticamente nesse atendimento. Então, eu posso, caso eu não tenha o conjunto de ações definidos em uma determinada categoria, eu posso simplesmente ocultar essa área de conjunto de ações. E também tem um parâmetro de informar o motivo de repasse ao escalonar manualmente a equipe de atendimento. Então, aqui nós vamos ver na sequência, dentro do cadastro de equipes, que nós temos algumas opções de escalonamento.
Então, quando eu usar esse escalonamento manual, que nós vamos ver a seguir, eu preciso dizer, né, ele vai me solicitar que eu informe obrigatoriamente um motivo pelo qual eu estou repassando o chamado para uma outra equipe de atendimento. E na aba de encerramento, eu posso dizer que eu não vou permitir encerramento de atendimentos nessa categoria. Como um exemplo prático disso, eu posso dizer que aqui na categoria superior eu não vou permitir que os chamados sejam encerrados nessa categoria. Então, se eu vier aqui e preencher um atendimento e tiver somente em primeiro nível preenchido, ele não vai me deixar encerrar, eu vou ter que preencher os níveis abaixo. Da mesma forma que eu posso dizer, né, que eu vou obrigar alguns preenchimentos de alguns itens antes do encerramento, ou seja, se eu não tiver o campo causa preenchido, ou solução, tipo de solução, meio de solução, equipe da solução, equipe responsável ou unidade de negócio preenchidos, o Qualitor não vai permitir que eu encerre o atendimento sem que os campos que estejam marcados como obrigatórios sejam devidamente preenchidos. E eu posso dizer também que somente as equipes que eu tenha vinculadas aqui à categoria que podem realizar o encerramento desses atendimentos. Então, como o Qualitor em conjunto de parâmetros vai permitir que eu repasse esse chamado para outra equipe que não esteja vinculada na categoria, eu posso dizer que mesmo que eu repasse para uma outra equipe, só quem é equipe da categoria de atendimento é que pode realizar o encerramento do atendimento. Seguindo na nossa parametrização, nós temos a subguia de scripts de atendimento. Esses scripts de atendimento é um item direcionador na abertura do atendimento, que é um conjunto de perguntas e alternativas, e conforme essas respostas, ele vai dando um direcionamento de uma abertura de atendimento, com uma nova categorização, com novas informações. Isso tudo nós não conseguimos vincular agora, porque é algo que nós ainda vamos configurar num próximo passo dentro do nosso treinamento. Da mesma forma que checklists, que também é preenchimento de checklists durante o atendimento, eu posso dizer que essa categoria exige um preenchimento de checklist que vai estar vinculado dentro da categoria. Na aba de equipes, aqui nós temos uma aba muito importante dentro da nossa configuração, porque dentro dessa aba dessa guia de equipes, eu vou dizer quais as equipes que vão fazer parte desse atendimento e dizer, né, se é uma equipe padrão do atendimento ou não. Então, aqui, como eu já tenho previamente configurado, a gente já, num passo anterior aqui no nosso treinamento, nós já configuramos, né, criamos duas equipes de atendimento, eu vou dizer, por exemplo, que a equipe padrão desse meu atendimento é a equipe N1, ou seja, quando um atendimento nessa categoria for aberto, ele automaticamente vai ser direcionado para a equipe N1. Aqui eu tenho um campo de tempo de atendimento e eu vou configurar ele na sequência, tá? Primeiramente, eu vou só colocar aqui e vou dizer que é minha equipe padrão de atendimento. E eu posso dizer também que a equipe N2 também é uma equipe que faz parte dessa minha categoria de atendimento, ou seja, ela também vai estar habilitada a atender, porém ela não é equipe padrão. Então, eu posso transitar o atendimento entre as equipes. E aí eu vou ter alguns parâmetros, né, que vão limitar ou não esse tipo de configuração. Então, quando eu digo que eu vou utilizar o escalonamento de equipes de atendimento, eu vou dizer que o Qualitor vai me permitir transitar dentro dessas equipes. Vai ter um botãozinho de escalonamento ao lado do nome da equipe, ou seja, ele já vai dizer que a minha próxima equipe de atendimento é a suporte N2. Ele não vai deixar eu procurar outra equipe, ele já vai dizer qual é a minha próxima equipe dentro desse meu escalonamento. Então, se eu tiver várias equipes aqui configuradas, eu tenho esses botõezinhos de mover para cima ou para baixo, que vão fazer, né, essa minha grid do escalonamento, qual é a ordem hierárquica desse meu escalonamento dos atendimentos.
Eu posso dizer também que esse escalonamento vai se dar de forma automática. E aí que entram esses meus tempos de atendimento. Então, eu vou dizer que aqui com a equipe de suporte N1, eu tenho 1 hora para o atendimento. Passou 1 hora desse atendimento, né, para iniciar o atendimento e não foi iniciado, nada foi feito, ele automaticamente vai passar para a equipe de suporte N2. E eu posso aqui definir também que aqui vai ficar 2 horas. Então, ele vai escalonando e passando esses tempos conforme o que eu tenha definido aqui nos tempos de automação, né, desse meu escalonamento. Eu posso dizer também que apenas usuários da equipe de atendimento podem ser os responsáveis, ou seja, eu só posso dizer que os atendentes que estiverem dentro de cada uma dessas equipes podem ir e capturar esse atendimento para si. Então, por exemplo, eu tenho o João e a Maria. A Maria está dentro da equipe de suporte N1. O João não está dentro da N1 e nem da N2. Se eu tiver esse parâmetro marcado, o João não vai conseguir capturar esse atendimento. Somente a Maria, porque ela está dentro dessa equipe de atendimento. Eu posso dizer também que eu posso permitir que equipes não vinculadas à categoria sejam responsáveis, ou seja, além da suporte N1 e N2, se eu tiver uma equipe aqui, digamos que o nome seja N3, e mesmo que ela não esteja vinculada dentro dessa categoria de atendimento, ela pode ir lá, alguém dessa categoria, capturar esse atendimento. Eu vou poder transferir esse atendimento para a equipe N3 ou para qualquer outra equipe que não faça parte da equipe vinculada à categoria de atendimento. E eu também posso permitir que os usuários da equipes vinculadas à categoria alterem a equipe e o responsável pelo atendimento. Então, eu vou dizer que somente esses usuários dessas equipes aqui que estão vinculadas é que podem fazer a alteração para uma outra equipe, que demais usuários não vão poder. E eu tenho uma outra subguia aqui, que é a equipe solucionadora. Isso aqui é mais utilizado quando nós trabalhamos com a aba FCA do atendimento, né, de fato, causa e ação, onde nós temos a solução do atendimento e nós podemos definir quais são as equipes que são dadas como solucionadoras. Então, mesmo que eu tenha equipes aqui de atendimento, não necessariamente as equipes do atendimento vão ser as equipes solucionadoras. Então, eu posso fazer um vínculo de equipe solucionadora. Então, a N1 pode atender, mas só quem pode solucionar é a N2 ou uma N13, tu pode é, vincular outras equipes aqui, né? Então, somente equipes solucionadoras da categoria podem ser colocadas como equipe de solução, é um outro parâmetro também.